Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto aqui pro canal que eu já era pra ter trago há mais tempo, que é sobre demografia e gênero nos animes. Bom, eu tenho visto em alguns lugares que ainda há uma certa dúvida em relação ao que é demografia, o que é gênero, porque eu tenho visto algumas pessoas confundindo essas duas coisas. Então, eu resolvi trazer esse vídeo e trazer também alguns exemplos de obras dessas demografias e desses gêneros pra gente poder talvez entender melhor do que se trata isso daí. Então, se você gosta desse tipo de vídeo a respeito de coisas mais aprofundadas sobre essa área dos animes e dos mangás e também reviews de animes, notícias, esse tipo de coisa, não esquece de aproveitar esse exato momento pra se inscrever aqui no canal e caso você já seja inscrito, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar o meu trabalho aqui no Zona. Então vamos lá começar com essa história toda. Bom, então antes de mais nada, vamos entender a principal diferença entre a demografia e o gênero. A demografia é uma ciência que estuda os diferentes aspectos da população. São esses estudos que ajudam os estúdios de animes e mangás a determinar o público-alvo para quem eles querem entregar as suas obras. Geralmente aqui eles utilizam a idade e o gênero para fazer essas determinações. Só que recentemente essas determinações aí, essa demografia está começando a cair em desuso. Então assim, enquanto a demografia ajuda a gente a conhecer para qual público aquela obra está sendo direcionada, o gênero é o que nos diz do que aquela obra se trata e o que de fato vai fazer com que a gente goste dela ou não. É ali na parte do gênero que a gente identifica quando é uma obra de terror, é um slice of life, tem ecchi, harem. Então é com isso daqui que a gente tem que se preocupar, entre aspas, quando a gente vai pesquisar uma obra para poder consumir. Então assim, a demografia ela é mais voltada para a área comercial e empresarial. Já o gênero é o que importa de verdade para os consumidores. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre as classificações demográficas dessas obras de anime e mangá. Eu quero começar aqui pelo Kodomo. Acontece que esse Kodomo não necessariamente é uma categoria demográfica. Alguns lugares é dito que é, outros não, mas eu quis trazer para cá porque eu acho que é um tanto relevante. O Kodomo é uma demografia que é voltado para as crianças abaixo de 7 anos, mais ou menos. Mas um pouquinho mais pra frente eu vou dar uma especificada extra. Aqui nós temos aquelas obras bem levinhas, que nós temos os desenhos bem mais simples, não tão detalhadões assim, para chamar a atenção das crianças. Temos tramas bem simples e alguns ensinamentos para poder auxiliar no crescimento das crianças. Um exemplo clássico de Kodomo é o próprio Hantaro e também Pokémon. E sim, o Pokémon é pensado inicialmente para crianças, apesar de que jovens e adultos também consumam. Seguindo aqui, nós temos o Shonen. Pois é, o Shonen é a demografia mais conhecida, a mais popular, a mais vendida, a mais exportada, enfim, Shonen é basicamente o carro-chefe da parada. Como você já deve meio que imaginar, o Shonen ele é voltado para os meninos, tanto que Shonen significa literalmente menino. Caso você tenha assistido Boku no Hero, né, eu acredito que você lembre que o All Might fala muito Midoriya Shonen, então assim, você já deve imaginar que Shonen é menino. E aqui nós temos a faixa etária de 7 a 18 anos. E aqui eu falei que eu ia especificar um pouquinho do Kodomo, porque certas obras do início do Shonen, dali dos 7, 8 anos, podem ser que sejam consideradas Kodomo também. Mas, para facilitar, vamos englobar tudo no Shonen. Então, nós temos Shonens um pouco mais direcionados para as idades menores e temos os Shonens direcionados para umas idades maiores. No Shonen, os protagonistas geralmente são jovens e estão em busca de um grande objetivo na vida. Isso é uma coisa que é muito
muito comum no shonen e você consegue identificar com facilidade. As tramas não necessariamente são super elaboradas e aqui eles já puxam bastante no visual das obras. O que eu falei de termos ali shonen para umas idades menores, umas idades maiores, é porque tem alguns shonen que parecem seinen, que é o caso aqui de Attack on Titan. Attack on Titan é um shonen, mas que poderia ser encaixado facilmente nos seinen. Mas mais pra frente eu vou falar sobre os seinen. O shonen, obviamente, é o mais fácil de dar exemplo, porque a gente tem aí One Piece, Dragon Ball, Naruto, mas eu quero trazer uns títulos aqui que, à primeira vista, parece ser shoujo, mas é shonen. Então nós temos Love Hina, que foi publicado pela Shonen Magazine. Temos o Koya no Katachi, que também foi publicada pela Shonen Magazine. E temos também o Mahotsukai no Yome, que foi publicada pela Monthly Comic Garden. E é aqui que começam as primeiras pegadinhas, porque você olha pra Love Hina e pensa, onde que isso aqui é shonen? Mas tá aí, é shonen. Agora a gente vai para os shoujos, que obviamente é voltado para as meninas, que fazem parte da mesma faixa etária dos shonen, que são ali entre 7 e 18 anos. Um pouco diferentes do shonen, essa é a demografia que não é tão popularizada assim, é uma parada um pouco mais easygoing, porque ao contrário do que a gente tem no shonen, que é uma coisa que temos muitas histórias saindo semanalmente, tem muitas obras semanais, aqui nos shoujos nós temos obras quinzenais e até mesmo mensais. Então é uma obra que sai com um pouco menos de intensidade, vamos dizer assim. Os shoujos são muito focados nos relacionamentos entre os personagens. E uma característica que tem em muitos shoujos é que eles se passam em um colégio. Aqui nós temos títulos super conhecidos como Fruits Basket, Orange, Kimi no Todoke, Banana Fish. Porém, eu queria abrir uma observação aqui de uma obra que quando eu vi que era o shoujo, eu fiquei, what? Que é Tomie do Junji Ito. Sim, Tomie é uma obra de terror do Junji Ito, foi publicada em uma revista de shoujo e foi a primeira obra do autor dentro dessa demografia. Agora vamos para um público um pouco mais velho ali e vamos começar com os seinen. Aqui nós temos umas obras mais focadas para o público adulto ali a partir dos 19 anos, porque aqui nós temos histórias que abordam temáticas mais pesadas, tanto em termos de história quanto visualmente. Além de títulos como Shumatsu no Valkyrie, Death Note, Monster e Vagabond, nós temos também Made in Abyss, que foi publicado pela Webcomic Gama, e Madoka Mágica. Sim, o anime das garotas mágicas desgraçadas da cabeça é um seinen. Sim, ela foi publicada para ser seinen. É meio louco. Você vê um negócio de garotas mágicas ser um seinen, mas é isso aí. Continuando com o público mais adulto, nós temos os josei. Aqui nós temos obras mais voltadas para o público feminino, ali a partir dos 19 anos, e também é bem focado nos relacionamentos entre os personagens. Só que aqui a gente tem umas questões mais realistas, vamos dizer assim, porque trata muito de relacionamento amoroso, carreira profissional. Então acaba que certos gêneros, como ficção científica, fantasia, se distanciem bastante do josei. Como exemplos de josei, a gente tem Nana, Paradise Kiss e o Sagi Drop. Antes da gente partir para os gêneros, eu queria trazer um movimento que aconteceu no Japão lá em 1950, chamado Gekiga. Ali naquela época, nos anos de 1950, nós tivemos um movimento em que alguns mangakás não queriam que suas obras fossem englobadas, fossem generalizadas como mangás. Eles meio que queriam chegar numa parte mais ocidentalizada, sabe? Aqui eles tinham um público que talvez não se encaixasse tão bem ali nos shonen ou nos seinen, era um meio termo. E também tinham umas coisas muito mais realistas, uns desenhos realistas, umas histórias mais sérias. Então eles não queriam que essas histórias fossem tão associadas a essa demografia de shonen ou de seinen. Só que esse movimento aí acabou ficando meio nas sombras com o passar do tempo e foi sendo absorvido pelo shonen e pelo seinen. Então eles acabaram não tendo para onde correr. Porém, hoje em dia continua a ter algumas obras de quadrinhos japoneses sendo feitas e sendo publicadas lá nos meios undergrounds da parada. Um exemplo muito clássico de Gekiga é o Akira. Bom,
Agora que já falamos sobre demografia, eu espero que tenha ficado bem claro isso daqui no vídeo, tá? Então, às vezes, se você vê uma história que pareça muito fofinha, antes de falar que é shoujo, procura um pouquinho que pode ser um shonen ou até mesmo um seinen, tá? Então dá uma olhadinha e prefira classificar as obras pelos gêneros, ao invés da demografia, porque a demografia hoje em dia tá cada vez mais difícil da gente entender como ela funciona, porque ela tá começando a cair em desuso. E agora que a gente tá na parte dos gêneros, eu não quero muito falar sobre terror, suspense, essas coisas assim, porque a gente tá bem acostumado com isso aqui no Ocidente, porque a gente tem os filmes e tudo mais. Então eu queria trazer uns gêneros que são japoneses, vamos dizer assim. Vamos começar com o polêmico, mas queridinho ecchi. Aqui a gente tem aquelas insinuações, né, que aquele mostra, não mostra, sexual, sensual, que mostra, mas não mostra, mostra demais, mostra pouco. Aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Geralmente a gente tem ali uns personagens de umas poses mais sensuais, umas conotações sexuais, e ele é bastante polêmico porque tem muita gente que fala que tem certas obras que acabam exagerando no ecchi, outras que acabam sendo totalmente desnecessários. Porém, eu, falando por mim mesma, não ligo das obras terem ecchi, porque eu não ligo de ter umas tetas e umas bunda aparecendo na minha tela. Exemplos claríssimos de ecchi. Nós temos Sonobisuke Doll, que é super recente, a gente tem uns echizão lá. Temos também High School of the Dead e Zero no Tsukaima. Outro gênero que os taradinhos gostam é o harem. Aqui nós temos o ou a personagem rodeado por personagens do sexo oposto. Ali, nosso protagonista está sendo elevado, está sendo buscado, está sendo, né, assim, perseguido por muitas pessoas do gênero oposto. Então, assim, não é um gênero que eu curta muito, mas eu sei que tem muita gente que curte um harem. Exemplos de harem nós temos Nisekoi, Dungeon Nideai e Monster Musume. E aqui na sequência nós temos o queridinho de muitos aqui do canal, que é o hentai. Esse aqui eu me reservo ao direito de não falar sobre ele, porque eu tenho um vídeo completinho sobre o hentai e a história do hentai nesse vídeo que tá aqui nos cards, e eu vou deixar aqui na descrição também. Então clica lá para saber tudo da história do hentai. Um outro gênero que é muito popular e que tem muitos fãs é o gênero de mecha. Sim, os animes de robozões gigantes são um gênero de mecha. Aqui nós temos robôs super bem equipados com armas, armaduras, e geralmente são comandados por humanos. Aqui nós temos como exemplos o Mobile Suit Gundam, que é super conhecido, Evangelion e Code Geass. Seguindo aqui, nós temos um gênero que na verdade é um subgênero, é considerado um subgênero, que é o Mahou Shoujo. Sim, chegamos nas garotas mágicas. Então aqui é mais considerado como um subgênero do shoujo, sabe? É mais atrelado à demografia do que aos gêneros. Fica ali no meio do caminho, sabe? E aqui sim nós temos garotas que têm poderes mágicos. Elas recebem poderes mágicos para lutar contra forças malignas ou não. E uma característica bem comum dos Mahou Shoujos é que a gente geralmente tem um mascote, seja ele muito legal ou muito filho da puta. Então aqui exemplos clássicos de animes de garotas mágicas: Sakura Card Captor, Sailor Moon, Madoka Mágica e Meninas Superpoderosas Geração Z. Eu não sei se você lembra que a gente teve um anime de Meninas Superpoderosas. Então a gente teve, é um anime e é um Mahou Shoujo e é Meninas Superpoderosas Geração Z. É isso. E por último, mas não menos importante, nós temos os BL e os GL. BL é o Boys Love, que até então era chamado de Yaoi, só que o Yaoi tá caindo em desuso, sabe? Essa denominação Yaoi tá caindo em desuso, então a galera tá usando mais Boys Love, o BL. E aqui a gente tem o relacionamento romântico ou até mesmo sexual entre dois rapazes. Aqui a gente tem como exemplo Given, Sasaki Miyano e por aí vai. O Yuri on Ice, ele não necessariamente é classificado como BL, porém as pessoas classificam como BL. Existe ainda uma discussãozinha em relação a Yuri on Ice, sabe? E o GL é o oposto do BL, só que no GL, que é o Yuri, o Girls Love, é meio que ao contrário.
O Yuri ainda é um termo mais usado do que o GL, tá? Então o GL tá começando a ser usado mais recentemente. E aqui, como eu falei, ao contrário, nós temos o relacionamento ou romântico, ou até mesmo sexual. Geralmente no Yuri não chega tão sexual assim, é mais romântico mesmo, entre duas meninas, entre duas mulheres. Aqui como exemplos nós temos Blooming to You, Citrus e Strawberry Panic. Eu confesso que Yuri eu não lembro de ter assistido. Apesar de que eu sei que em Miss Kobayashi-san tem um romance Yuri, porque a gente tem ali a Toru e a Kobayashi, elas têm um relacionamento ali, mas um anime Yuri mesmo eu nunca parei pra assistir, sendo 100% sincera. Eu queria entender como que eu tive a pachorra de esquecer o Isekai, que é um dos gêneros mais queridos hoje em dia, pra ser bem sincera, e o que mais sai também. Então, no Isekai nós temos um protagonista, seja ele menino ou menina, que acabou deixando o mundo terreno por conta de alguma fatalidade, geralmente porque esse personagem dá aquela falecidinha de leve, né? E foi transportado para um outro mundo, geralmente é um mundo de fantasia. Como exemplo, nós temos o próprio Konosuba, Re:Zero, Tanya the Evil, Slime Dataken, enfim, eu posso ficar uma vida falando exemplos de Isekai. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais a respeito da diferença entre demografia e gênero dos animes, para você não errar mais e quando um amiguinho vier falar alguma besteira, você vai poder chegar e olha só, é isso daqui, ó, se liga. Sacanagem. Obviamente que você não vai dar carteirada no amiguinho, mas caso você veja alguém que ainda tenha dúvida, manda esse vídeo, porque eu espero ter sanado algumas dúvidas nele. E caso você tenha mais alguma dúvida em relação à demografia e gênero dos animes, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou dar o meu melhor para poder sanar essa dúvida, para poder te responder, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e também me seguir nas redes sociais que ficam aparecendo aqui na tela, porque eu tô sempre atualizando as coisas nas outras redes e tudo mais. E eu queria te pedir talvez pra você me seguir no TikTok também, assim, porque lá quando sai alguma notícia bombástica, assim, uma notícia rápida que precisa ser postada e tudo mais, eu posto por lá e eu posto umas paradas às vezes que são meio polêmicas também. Então, eu tô por lá, me segue lá, é o mesmo @ das outras redes sociais de Jubazona C, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!